Sejam bem-vindos ao Naturalmente Ansioso, um podcast onde partilhamos histórias relacionadas com a ansiedade. Podem ouvir este e outros episódios no SoundCloud, Spotify e Apple Podcasts, todas as quartas a partir das 10 da manhã e na Rádio Voz de Alenquer, todas as quintas às 8 da noite. E se gostarem, subscrevam o podcast, bem como a playlist Música para Ansiosos no Spotify. Obrigado e um abraço. E estamos no ar. Estamos no ar. Estamos no ar. Olá, Geisa. Olá, Tiago. Tudo bem? Tudo. Como é que te estás a sentir? Um pouco ansiosa. Era isso que querias ouvir. Yeah, faz parte. Eu, na realidade, eu também fico sempre um bocado ansioso quando é estas entrevistas, quando é a malta que eu não conheço. Fico sempre assim um bocado ansioso e não saber bem como é que é de começar. Mas pronto. Estou confortável. Pronto, olha, isso é fixe. Eu também fico feliz que estejas confortável. Porque eu neste momento ainda não estou, mas hei de ficar. Então, pronto, para falar um bocadinho disto, já conheço o conceito do podcast, eu vou-te fazer algumas perguntas sobre a tua história com a ansiedade. E pronto, e vamos tendo aqui uma conversa fluida, a ver onde é que isto vai dar. Vamos começar então para a primeira pergunta, que é: consideras-te naturalmente ansiosa? Eu considero que a ansiedade está a viver connosco. Okay. E eu, obviamente, estou aqui, não é? Portanto, estamos todos meio que a lidar diariamente com motivos de ansiedade e, portanto, eu considero-me que sou uma vítima de várias coisas com as quais a ansiedade nos torna reféns. Portanto, infelizmente, sim. Sim, acabo por considerar que és naturalmente ansiosa, não é? Naturalmente ansiosa, sim. Isso acho que nós não percebemos como é que isso vem na nossa vida, não é? Não percebemos muito bem como é que isso vai tendo algumas oscilações na nossa vida. Uhum. E há quem tem por em algum momento da vida que enfrentar uma situação mais, digamos, mais dramática, digamos assim, um pico de ansiedade maior. Aí vai entender então quando é que houve situações de ansiedade que já foram mostras disso. Eu creio que sim. Eu, obviamente, para estar aqui a falar contigo e já tive consciência e tive curiosidade, obviamente, de ir ver os teus podcasts, não é? Obrigado. E uma das coisas que eu falei na época com o meu psicólogo, uma das perguntas curiosas que ele me fez e que me fez pensar foi precisamente ele tocar num ponto que era normalmente a ansiedade ou ataques de pânico que eu nunca queixava, eu que nunca tinha tido ou que nunca não fazia parte da minha vida até um determinado momento, são desenvolvidos ou são impulsionados entre os 18 e os 25 anos. Portanto, há alguma coisa na nossa vida, portanto, é uma teoria do médico, não é? Que falou comigo, que obviamente pode ser científica, não fui ver, obviamente, todos os detalhes dessa afirmação, é uma pessoa que eu realmente gosto, mas pode ser algo que nos marcou entre essa idade e que pode ter ficado lá e que ao longo do tempo pode vir a ter reflexo de outras formas. Portanto, obviamente fez-me refletir o que é que nessa época poderia ter marcado. Mas por isso é tal coisa, sou naturalmente ansiosa porque enquanto há pessoas que são naturalmente mais descontraídas em vários assuntos,
Eu sou uma pessoa de resoluções, gosto de resolver os problemas e sou ágil, mas não quer dizer que eu não tenha que viver com a minha ansiedade ou que não tenha que, depois de resolver o problema, resolver a minha ansiedade. Portanto, sou naturalmente ansiosa. E deixa-me dizer que és uma comunicadora nata também. Obrigada. Então, estavas-me a falar disso e da questão do ataque de pânico. Quando é que tu tiveste o teu primeiro ataque de pânico? Que eu tivesse consciência que algo não estava bem, foi o ano passado. Portanto, eu, depois de uma chamada telefónica, de uma situação pessoal, pronto, acho que não vale a pena estar aqui a definir exatamente o que é que aconteceu, mas depois de uma situação pessoal eu desliguei o telefone e percebi que perdi completamente o controle do meu corpo e da minha respiração. Portanto, eu não conseguia sair do local onde eu estava com o telefone, portanto, meio que eu estava agarrada àquele local, em pé. Portanto, eu podia me sentar, eu podia andar, podia fazer outra coisa qualquer, e eu não consegui ter uma reação normal. Portanto, a respiração estava ofegante, o corpo estava meio que... Eu costumo dar um exemplo, que é quando nós temos uma lasca na unha, certo? E arrancamos aquela lasca na unha e aquilo está-nos sempre a incomodar e o coração parece que está a bater ali naquele local, que é aquela inflamação. Ok, por acaso nunca tinha ouvido isso. É para tentar dar a entender que quando... É muito difícil explicar, quando a pessoa não teve um ataque de ansiedade, não é? Mas há uma situação ali que nos está a incomodar muito e a gente não sabe, mas aquilo está ali e está tudo bem, não é? Mas quando tu tens um ataque de ansiedade é como se aquilo se despontasse no teu corpo todo, não é? Exatamente. E a partir desse momento, não é? Tens depois aquilo de alguma forma, quando tu ainda não tens ferramentas, sejam elas mentais, respiratórias ou mesmo medicinais, para que tu possas controlar a situação, tu não sabes o que fazer, não é? Portanto, tu tens que aguentar. E chegaste a ir ao hospital? Naquele momento não é? Naquele momento e nesses dias a seguir eu tive um reflexo daquela situação durante um fim de semana inteiro. Portanto, eu não fui ao hospital, portanto senti-me mal, senti que não estava bem, mas eu tinha mais que fazer, não é? Portanto, isso é bem interessante, porque, ou seja, tu estavas... Eu não sei que tipo de sintomas é que tiveste, físicos? Físicos foi mesmo isso, foi senti paralisia. Paralisia, por isso é que não saí do local onde eu estava. Basicamente eu senti o meu corpo em contratura, portanto eu somatizo bastante toda a minha tensão, portanto eu fico sempre com a parte dos meus ombros aqui por baixo do meu pescoço muito somatizada, muito tensa. Depois senti que o meu coração estava a disparar completamente. Sinto sempre a cara a ferver, portanto, assim, aquela sensação que parece que o coração vem por mim acima. Ao mesmo tempo comecei a sentir calafrios. Sim, os suores frios, não é? Os suores frios, exatamente, e as mãos, os pontas dos dedos começam a tremer de uma forma que, da mesma forma que vem a tensão, quando vem os suores frios, parecia que os meus dedos começavam a perder, eu perdia algum controle da minha... meio que... do tato. Sim, é meio que o meu o nervo central não está certo. Há qualquer coisa aqui que está a colapsar e eu não consigo controlar e não percebo o que é que eu tenho que atuar primeiro. O que é que eu preciso fazer primeiro, não é? Não há raciocínio possível ali naquele momento. Até esperar. Portanto, ali foi esperar. Felizmente estava em casa, não é? Não estava em nenhum local público. Foi esperar até passar. Chorei, porque nem percebia se era de raiva, se era de tristeza, se era de preocupação, se o que era, porque a situação toda em si fez com que eu explodisse. Claro. Se calhar de um acumular de várias coisas, porque era um processo pessoal que eu também estava a passar, e que já oscilava esses sentimentos e esses piquinhos, digamos assim, de ansiedade. Esse foi o primeiro momento que eu identifico como
físico que me marcou esse momento de ansiedade. Depois, a partir daí, eu percebi que algo não estava bem, porque essas situações começaram a acontecer sem Com frequência, motivos. não é? Pois, sem Exatamente, motivos, não é? sem motivos. Mas lá está, tu tinhas sempre esse pensamento, ou seja, a minha pergunta é se tu, a partir do momento, porque depois há sempre isto, que é, a partir do momento em que tu tens um ataque de pânico, quer tu queiras, quer não, pelo menos isto acontece comigo, fica sempre cá aquele pensamento, por muita coisa que eu faça e que me distraia, há sempre aquele medozinho de e se ele voltar agora? Sim. E isso depois, ou seja, inconscientemente vai ganhando forma e vai ganhando uma posição cada vez mais forte no nosso consciente e despolta, não é? Sim, eu nesse momento eu sei hoje que foi uma situação de ansiedade, um ataque de pânico, mas eu na altura ainda não o tinha identificado como tal, não é? Pois, exato. Eu já estava a ser seguida por uma médica, porque lá está, para a minha situação pessoal eu estava um pouco em baixo, mas até então eu não tinha tido nenhuma situação destas tão física, portanto eu estava down, pronto. Ok. O que é que aconteceu a seguir? A partir do momento que isso aconteceu, eu comecei a perceber que quando eu às vezes ficava mais nervosa, eu perdi o controle, eu perdi completamente o controle desse momento. Portanto, é como se esse ataque tivesse despontado sei lá, alguma coisa que controlava esse sistema nervoso que evitava que esses ataques acontecessem. O que é que aconteceu a partir daí? Houve uma reserva da minha parte que era, eu estou a começar a sentir algo parecido, não é? Eu estou a começar a sentir que o meu corpo está a ter suores frios, eu começava-me a sentir zonza em determinados locais. Comecei a identificar que em determinadas situações, como estar em locais com muita gente, deixava-me zonza. Não tinhas tonturas? Tinha muitas. Pois. Eu conseguia estar a atravessar a estrada e começava a sentir que parecia que eu não estava ali, portanto, eu não sabia se ia conseguir atravessar a estrada, e comecei a ter medo. E isso começou a provocar mais ansiedade. Pronto, aí tive que, obviamente, voltar à médica e explicar o que é que estava a passar, porque eu não estava a conseguir entender o que é que estava a acontecer. Foi aí que me explicaram que são picos de ansiedade e que tinha que ter calma e que isso são situações que são... que o nosso consciente meio que estava a tomar conta de nós e tudo mais. Só que ainda hoje, não controlando com medicação, felizmente, a gente sabe que isso acontece. Pois é isso. Agora, aquilo que tu dizes é muito verdade. E como é que a gente controla se a seguir volta ou não volta? E uma das coisas que eu disse foi, da forma como as coisas estavam a acontecer e eu estar, por exemplo, a fazer um esforço para estar com a minha mãe, por exemplo, num shopping, a uma hora que não era de muita gente, e estar numa loja que era larga. Eu ter que pensar nisto, ter que pensar ir a um shopping que não era numa hora de ponta, ter que pensar, podemos entrar nesta loja que é uma loja larga, e de repente estar com a minha mãe numa ponta da loja um pouquinho mais apertada, estar a ajudá-la, neste caso, a calçar um sapato, e de repente começa uma tontura gigante, eu olho para a minha mãe e digo, desculpa, tenho que sair. E como é que tu explicas isto às vezes à tua família, não é? Como é que tu fazes entender que tu estás a tentar estar bem, mas tens de sair daquele local e que não se passa nada à tua volta. E tu sais dali, eu vou só apanhar ar, não é? E tu próprio não consegues encontrar explicação para aquilo e ficas nervoso. Porque tu ficas nervoso. E frustrado, sobretudo. Muito, muito. muito. Para mim, sempre me acontecia coisas desse género.
Sempre me acontecia tonturas ou começos de ataque de pânico ou começo de ansiedade, assim, em sítios, tal como tu, assim, sítios básicos, não é? Do nosso dia-a-dia, ou vamos ao centro comercial, ou vamos a um restaurante, eu ficava sempre super frustrado. E era uma frustração tão grande dizer, pá, porquê? Porquê, cara? Tu queres estar bem e não consegues. Pois é isso, é que não há motivo nenhum, que isto é que é o mais irritante, que é, tu não tens motivo nenhum para estás assim. Simplesmente aquilo é uma coisa que tu ficas a pensar naquilo, como aquilo está cá. Exatamente. E tu estás sempre à procura de um ponto de fuga. Exatamente. Não aceitas, ou seja, tens medo que aconteça alguma coisa ali, não é? E tens medo do que é que possa vir dali. Exatamente, ou seja, tu estás sempre sob alerta. E o facto de estás sempre sob alerta dá-te sempre esta sensação de vai acontecer ou não vai acontecer. Exatamente. E é super frustrante. O que é que aconteceu a partir daí? Que foi, eu tive esses momentos típicos de ansiedade que quem tem e quem sofre sabe o que é estar num local e não poder estar com pessoas, não poder estar... ir a um supermercado, entrar, não vai dar para estar nestas filas, não vai dar para estar nestes corredores porque estão cheios de gente, eu não vou conseguir estar com este calor, e saíres e teres que voltar noutra hora, percebes? Não poderes fazer a tua vida comum por isso. Obviamente, e aquilo que eu digo, acho que há leituras importantes que as pessoas devem fazer, acho que há ferramentas que a gente deve utilizar, mas acho que a medicina também não deve ficar de parte, porque... Claro, sem dúvida. Porque é para isso que também serve. Eu sou super, como já partilhei contigo, tenho uma alimentação 100% vegetal, tenho algum cuidado com várias coisas, mas acho que há momentos que é um equilíbrio que a gente deve viver. Isso existe e há momentos que a gente tem que realmente ir. E eu tive num ponto, após isso, numa fase em que tive tantas dores de cabeça, que eu tive 2 dias de dores de cabeça tão fortes que me levaram ao hospital e até o médico, que fez todas as análises, disse: você está com uma doença espiritual. Portanto, eu estava realmente... um médico num hospital, posso dizer que foi um hospital privado, disse: você está com uma doença espiritual. Portanto, ele disse que está cansada, você precisa de ir para casa, você precisa de ir descansar. E eu, até nesse momento, eu tinha medo de enfrentar o que é que seria esse descansar. Porque tu estás a enfrentar a situações de ansiedade e ao mesmo tempo dizes para casa descansar, também te isolas, não é? Então há esse equilíbrio que também tens de ter cuidado. Portanto, acho que há necessidade de realmente consultar um médico, e era isso que eu te ia dizer, que foi uma altura que eu disse ao médico, que é, mesmo que eu esteja a tomar uma medicação para uma ansiedade, como é que eu sei? Porque eu não queria ficar refém da medicação. Pois é, era como eu. E eu disse: como é que a que momento é que eu decido que tomo a medicação? Porque é assim, porque eu sinto que vou ter a situação de ansiedade. E se for só uma sensação e eu conseguir controlar? E se eu não consigo controlar e já tomo a medicação tarde? Até quando é que eu tenho que tomar a medicação? Ou seja, tudo isso gera-te mais ansiedade. Exatamente. Eu cheguei ao ponto de dizer ao médico que eu não sei se eu quero tomar medicação, porque eu depois não sei se vou realmente ter o ataque de ansiedade, porque eu fico naquela incerteza. Se eu cheguei, era aquela situação da passadeira, porque ninguém vai imaginar que alguém está ao seu lado a atravessar uma estrada e está a sofrer. E está a sofrer uma possibilidade de um ataque de ansiedade que pode deixar ali a pessoa paralisada no meio da estrada. É verdade. No meio da estrada. Depois tive uma outra situação mais crítica, que foi, eu estava no Algarve, fui até ao Algarve numa casa que os meus pais alugaram para estar lá uns dias, e isto para ver como é que o nosso cérebro, para explicar como é que o nosso cérebro desponta depois, quando estás numa fase sensível
o A mínima coisa, qualquer pólvorazinha, sim, não é? aquele trigger, Exatamente. né, que nos desponta a ansiedade, que é... eu fui para lá para tentar descansar, foi então que a minha própria empresa disse, tipo, claramente, assim, acho que há empresas bastante rígidas, outras bastante humanas, e a minha foi uma empresa bastante humana e disse: Geisa, se tu não ficas em casa, somos nós que te obrigamos, porque realmente estás a precisar descansar. Porque se o médico diz que precisas descansar, precisas, porque tu também depois tens a responsabilidade do teu trabalho, e quando tu realmente sentes essa responsabilidade, também ficas ansioso quando o médico diz você tem que ir para casa descansar e tu não admites que precisas de uma baixa, não é? E quando tu tens responsabilidades, pagamentos para fazer, Claro. a tua vida, não é? A tua vida pessoal, e tu pensas como é que eu agora vou ficar de baixa e como é que isso vai enfrentar, e quando tu estás já down, não é? Se passar estas situações... Pois, ou seja, tentas sempre focar o escape no trabalho, não é? Porque como é uma maneira, é uma coisa que Uma te obrigação ocupa, também, é não é? uma obrigação, é uma coisa que te ocupa a cabeça, acaba por ser um escape, não é? Exatamente. E eu posso dizer muito sinceramente, eu estava no hospital e disse: não me tirem o trabalho, com as lágrimas a caírem-me nos olhos. Pois. E tiveram que me tirar o trabalho. Nesse momento. E depois, e o próprio trabalho disse: por favor, faz isso por ti, porque estás em primeiro lugar. Claro. E então, nessa altura, eu fui descansar. E o que aconteceu foi que nesse dia, pronto, eu acordei e tal, para descansar e tal. No primeiro dia que lá estava, fui de autocarro, porque também não devia conduzir lá, porque é preciso haver essa consciência por parte das pessoas que também às vezes têm esse problema, que é porque esses ataques de ansiedade, principalmente quando estás a viver uma fase em que os ataques estão mais fortes, que a condução é algo delicado. Eu por acaso, lá está, eu nunca tive, porque eu como gosto de conduzir e sempre conduzo, meto sempre música aos altos berros. Para mim, lá está, é um escape. Para mim. Sim, é mas mesmo... como eu estava a tomar medicação, claro. E alertaram-me para a situação, que era se acontecesse alguma coisa, fazem-te análise ao sangue e os seguros. Claro. Não, obviamente, não, a gente já sabe. Não cobram, não é? Não cobram, exatamente. Claro. Então, era um risco. Era um risco, claro. E pronto, e lá está uma viagem grande. Uma coisa é tu fazes aqui uma viagem pequenita, outra coisa é ir para o Algarve e estares daqui. Obviamente, quem nos ouve pode estar a ouvir do outro lado de qualquer país, mas estamos em Lisboa. E imagina, e nessa altura, é que eu por acaso, na altura, quando estava, lá está, no meu período mais agressivo de ansiedade, eu não conseguia passar sem o meu carro, porque o meu carro era tipo o meu porto de abrigo, fosse para onde fosse. Ou seja, eu sei que se tivesse ali o meu carro era sempre a minha maneira de sair. Eu também não conseguia estar nos transportes. Eu cheguei a entrar no metro e sair, tipo, exato, até passar até gastar uma viagem, tipo. Exatamente, eu também não conseguia, seja lá está, autocarros, metro, comboio, o que fosse. Por mais que pareça preconceituoso, não é preconceituoso, não é? Pode dar essa ideia, mas era assim, o cheiro, as pessoas, o toque. Sim, tudo era desconfortável, não é? Tudo. Era uma coisa muito... Para o facto isto já era um aliado ao facto de tu já não quereres estar ali. É tudo, porque tu realmente sentes que estás num mundo que não pertences. Exatamente. Tu sentes que não devias estar ali, e isso é um perigo. Isso é um perigo, porque a ansiedade é realmente uma situação que é uma doença, não é? É um problema, não é? É um problema que eu digo que é um problema da sociedade, é um inimigo aqui com que nós vivemos diariamente, silencioso, que é realmente... É preciso ter atenção, seja aos nossos amigos, seja nas empresas, porque ninguém sabe o que é que realmente se está a passar, e ninguém tem propriamente que saber, mas
digo que ninguém tem que adivinhar o que é que se passa com o outro ao lado, mas Exatamente. quando há uma proximidade, seja familiar, seja de amizade, quando realmente há um afastamento, algo realmente se passa com aquela pessoa. E às vezes basta um bocadinho mais companhia ou um aconselhamento médico, obrigar a pessoa a ir ao médico. A mim reconhecer. foi importante, porque a mim obrigaram-me a ir ao médico. Ok. Porque eu não queria, porque eu estava a identificar a maior parte dos meus sintomas em termos de tristeza, Pois, ou seja, aquela situação de isolamento. Exato, tinhas uma... Estava com motivos que me faziam motivo, estar exatamente. mais depressiva e mais triste, e que estavam fora do meu padrão, o meu perfil de normal, não é? Daquilo que eu era como pessoa, e estava-se a notar muito. E por favor, consulta um médico. Depois estou 2 dias em casa com uma dor de cabeça e digo, pá, por favor, precisas de ir ao médico porque já não está normal. Porque uma coisa é tu teres enxaquecas e isso ser uma coisa que te acontece de vez em quando. Outra coisa é estar 2 dias de cama com uma dor de cabeça impossível. Aquelas dores de cabeça que tu tens vontade de bater com a cabeça na parede porque vai doer menos. Sabes, para teres uma dor, uma leveza. Sim. E nessa altura dizerem, você está exausta, você precisa de parar. E no meio disso tudo teres ataques de ansiedade. Pois. Então estás a colapsar, mesmo, não é? Pois, está mesmo... E o ataque de ansiedade aí ser o que tu sentes que depois é uma coisa que impulsiona tudo. Porque mesmo que tu queiras resolver todo o resto e queiras estar melhor, queiras se sentir melhor, queiras fazer programas com amigos ou queiras ter uma vida social mais leve, tu depois tens os ataques de ansiedade que não te permitem sequer estar em locais públicos. Entendes? Mas tu precisas ver gente. Sim, mas eu não quero estar com gente. Mas tu precisas estar... Vem ter connosco, vem um concerto. Yeah. Eu fiz uma coisa, para tu teres uma noção, que foi... eu vou ver um concerto sozinha porque eu quero muito ter esta experiência. Então comprei um bilhete para ir ver o José Gonzalez, que eu gosto imenso. Olha, eu também. eu também. Gosto muito. Pronto. O que é que acontece? E tenho uma história com ele também, mas eu já te conto a seguir. Ai, que privilégio, então. Gosto imenso e fui, mas pensei, para já os planos tinham que ser feitos na véspera ou no dia. Portanto, não havia cá planos e tinha que dizer, e ainda agora são um bocadinho assim, é do género. Ok, combinamos mais perto. Vamos ver. Mas não é o vamos ver que eu não quero ir, porque há muito aquela tendência de quando tu dizes vamos ver é porque não queres, não. É vamos ver porque eu preciso combinar as coisas em cima da hora, porque se for muita antecedência, na época principalmente causava uma ansiedade imensa, porque eu dizia, eu não sei o que é que eu vou conseguir fazer amanhã, quanto mais daqui a 15 dias. Então, eu saí de casa, tipo, 1 hora antes do concerto, e cheguei lá e perguntei, tem bilhetes para o concerto do José Gonzalez? Sim. Obrigada, era um bilhete. Comprei o bilhete e entrei para o concerto, assim, na hora. Foi o que me aconteceu. Depois, ia para me sentar lá na plateia e tu olhas, qualquer pessoa tenta ver um lugar que fica assim. E eu pensei, qual é o lugar que eu posso sair com mais rapidez? Exatamente. É o ponto de fuga, não é? Onde é que está aqui o meu ponto de fuga? Como é que eu posso sair se precisar muito, se estiver muito aflita? Entretanto, fui buscar lá um local que... Isto na Aula Magna, não é? Sim. Não, no Coliseu. No Coliseu. No Coliseu, ok. Foi o ano passado. Ok. Foi ano passado, outubro. Ok, eu achava que tinha sido o da Aula Magna, porque ele entretanto já tocou cá algumas vezes. Sim, não, foi o ano passado. E lembro-me que... Foi com a orquestra. Ok. Foi com a orquestra da Tour o ano passado. Ok. Foi. E então eu sentei-me de lado porque achei que aquela zona ali estava boa, não tinha ninguém à frente, não tinha ninguém atrás, portanto, não tinha ninguém à frente também me tirava aquela sensação de pessoas, multidão à frente. Sim. Tirava-me pessoas de lado. O que é que acontece? Normalmente as pessoas vão cheias, eu até brinquei, as pessoas vão cheias de cerveja e não sei o quê para os concertos, e eu estava com uma garrafa de água e com um Benuron, porque ao primeiro acorde eu fiquei num lugar que não tinha pessoas de lado, não tinha pessoas de frente, mas fiquei com as colunas. O que é que aconteceu? Primeiro acorde, uma orquestra, bum!
Sim. Então eu ainda tive depois que me rir no meio daquilo, no meio daquele stress de pensar, vou para um concerto, ai meu Deus, como é que se eu me aguento, não me aguento, mas isto é importante, é uma coisa que eu quero fazer sozinha, é uma coisa que é um mar, portanto eu estou a tentar fazer coisas, vou para um sítio onde tem muita gente, mas vai correr bem, e tu pensares nisto tudo, percebes? E quando tu revolta-te essa frustração que estavas a falar ainda há pouco. Deixa-te super frustrado. Deixa-te, como é que é possível que tu tens que pensar nisto tudo, quando na verdade a maior parte das pessoas só vão ver um concerto e boa, vamos curtir e a seguir vamos para não sei onde. Exatamente. Não, tipo, impossível. E então naquilo vem o primeiro acorde, passado 10 minutos estava eu a tomar um Benuron com uma garrafinha de água e a hidratar-me e toda a gente, então mais uma cerveja, vamos buscar cervejas, e eu pensei, pronto, é a minha realidade agora, né? Uma garrafinha de água e sempre um Benuronzinho, que é para a dor de cabeça. Mas pronto, no final senti, ia lá com a minha dor de cabeça, mas senti-me aliviada, feliz. E não sentiste uma conquista? Senti, obviamente era o que eu ia dizer, tipo, aquela conquista, tipo, estava conseguiste superar, por não é? dentro, tipo, exato. E ouvi o José Gonzalez, foi um bocado mais barulhento, porque era a questão da orquestra, mas também era uma orquestra alternativa, portanto, aquilo, eu até recomendo verem o concerto, está online. O maestro está descalço lá, meias, ele veste-se de preto e aquilo é bastante interessante, mas foi uma conquista. Eu saí de lá assim, com a cabeça a explodir, mas ao mesmo tempo eu consegui, sabes, consegui. Mas para voltar à outra situação dos triggers que às vezes nos dão, só aquela situação que desponta de nada, que estava então sozinha no Algarve, ia para casa e fui a um supermercado para comprar pequeno almoço para o dia seguinte. Ia a caminhar e pensei, pá, que fixe, estou aqui sozinha, não se passa nada, não conheço nada disto, mas nem tenho medo de aqui estar. Pá, não sei se foi a palavra medo que usei no meu cérebro. Quando eu faço palavra medo, não tenho medo de aqui estar, estou em ruas que não conheço lado nenhum e olho para trás. Pá, e realmente estava numa rua que não conhecia lado nenhum, meio fechada, estava na quarteira, assim meio isolada. Não sei se foi aquele medo que eu falei para mim. Bem, quando eu entro no supermercado para comprar uma bebida de soja e uns cereais, eu não sabia como é que ia sair dali. Do supermercado, sem ninguém, quase. Tipo, eram 8:30 da noite. Eu agarro nos 2 pacotes das coisas, vou buscar depois uma bebida, uma água, para começar a beber, para disfarçar a situação. Eu mal conseguia pagar. Ok. Comecei a sentir tudo no supermercado, fui para a zona mais fria da loja, que era para tentar acalmar aquela palpitação toda, os calores, os suores frios e tudo mais. Paguei à senhora a beber água, que era para parecer que as minhas mãos estavam trêmulas porque eu só estava a mexer com uma, porque a outra estava a beber. Estava mesmo com sede, porque a sensação que eu tinha era que se olhassem para mim, a sensação que eu tinha era que eu devia estar completamente drogada. Tipo, não estava em mim, sempre estava sobre algum paciente, uma coisa qualquer, estava com qualquer coisa em mim que não era normal, porque eu não conseguia quase tirar as moedas e as notas da carteira. Tal foi a tal situação das mãos. Não sei se também te acontecia isso, sim. Que é tu perderes ali a tua não, a mim tato. Não, a mim era mesmo tremer, ou seja, pois, essa coisa do tremer, a tremer. Exatamente, mas tu tremeres e queres tirar uma coisinha de uma carteira, eu parecia tipo uma senhora de idade com problemas de... Claro, de Parkinson. Exato, literalmente. Imagina, né? Eu tenho... Também não vou para nova, mas quer dizer, estava com 35. Sim, ainda és uma pessoa nova, ainda com muita vida pela frente. E isto está a acontecer em pleno supermercado. A senhora ainda olhou assim para mim com uma cara, mas entretanto havia outras pessoas para atender. E muito bem, seguimos em frente. E eu fui para casa, que era logo ali ao lado. Quando saíste ali,
assim que tu meteste o pé na rua, acalmou ou não? Porque Ainda aquela sensação de alívio do já estou fora daqui? Não, porque foi mesmo muito intenso. Ok. Eu fui à pressa para casa, porque era mesmo ali ao lado. Parecia que estava a fugir de alguma coisa. Conseguia andar depressa, mas a minha respiração não estava normal. Tive mais de 1 hora para me conseguir acalmar. Nesse dia tomei um medicamento mais forte e pensei, este é aquele medicamento que toda a gente diz que se uma pessoa toma, fica mesmo a dormir até outro dia e tudo mais. 1 hora depois, finalmente o meu coração estava mais calmo, eu estava mais tranquila e que os olhos pareciam 2 pilhas acabadas de carregar. Tipo, não conseguia dormir, não conseguia nada e estava ali desperta completamente. Tipo, o meu coração tinha batido tanto, Pois. que o retorno à calma, mesmo assim, não tinha sido... Pronto, estava desperta, estava ali, parecia uma pessoa tranquila numa cama, mas com 2 olhos arremelgados, Sim, prontos para um bom dia. Só que foi mesmo... esse foi, acho eu, um dos ataques de ansiedade, com a consciência que era um ataque de ansiedade, Claro. maiores. Depois a seguir foram essas questões de eu estar em locais que ter que sair, que já estar aliviada, porque isso tu estás a dizer, sair à rua e sentir mais aliviada por sentir o fresco, porque não, tu saberes que não podes estar ali porque aquilo vai te incomodar, saberes onde é que é o teu ponto de fuga, saberes que este clima vai te afetar, mas é isso. Mas essa situação foi também bastante crítica e acho que foi uma palavra no meu cérebro que fez ali um nó. O medo, não é? Exato. Só a palavra. A palavra medo, não é? Exatamente. Pois. E naquele momento a senhora também olhou para mim com um ar estranho, mas não perguntou se eu precisava de ajuda. Portanto, precisamente eu podia parecer que estava ali a ter uma cena estranha, que estava a curtir uma cena meio alternativa. Antes de seguir em frente, deixa-me só contar-te a minha história com o José Gonçalves. A minha história não foi tão feliz, infelizmente. Eu estava no Alive, isto foi há 2 anos, sim, foi há 2 anos, foi em 2017, e o José Gonçalves era das bandas, ou o artista neste caso, que eu mais queria ver. Um dos que eu mais queria ver nesse dia. E então eu fui para lá mais cedo e eu cheguei lá dentro, pânico total, não é? O caos, e eu fui para o concerto e comecei a furar, comecei a entrar no palco secundário. Exato. Só que estava tanta gente, e eu estava a ter tantas tonturas que eu disse não, pronto. Mas não consegui. Mas eu acho que também era pelo facto do medo de estar ali numa situação mesmo com muita gente, em que se me acontecesse ali alguma coisa, ficava ali. Pronto. Eu também Isto na minha cabeça. Exato. Pronto. Também acho que o tipo de concerto dele não é bem para um festival, não é? Sim, eu já o sim, tinha visto no Atlântico, no Altice. Sim, no Pavilhão Atlântico. Sim. Ele já teve tantos nomes, não é? Sim, podemos usar o da Expo 98. Mas ia-te dizer, em relação a isso que tu estás a dizer, de aquele grupo que estava à tua frente, há uma coisa que ainda hoje eu tenho dificuldade, obviamente hoje, aquilo que eu descobri da minha vida, não é? E esta situação de ser, posso dizer, relativamente recente, portanto eu sei que sou naturalmente ansiosa, porque aquilo que eu descobri que é, independentemente de eu ser uma pessoa que venho a perceber na área profissional que até resolve problemas, e mesmo na minha vida pessoal que resolve problemas, não quer dizer que não resolva, não tenha que lidar com a ansiedade depois, não é? Portanto, daí eu naturalmente ansiosa, como já falámos. Mas isso de estar a dizer que eu tenho vindo a perceber, principalmente desde que sei que isto é realmente um problema que tem que ser falado, tem que ser ouvido, e quando te ouvi no podcast do Salvador e que me levou aos teus podcasts e depois a falar contigo, para te parabenizar do que estás a fazer e da possibilidade de nós conversarmos,
aquilo que eu estava a falar é que há uma situação que a ansiedade, e pegando naquilo que estavas a dizer, das pessoas estarem à tua frente, que eu por vezes tenho dificuldade, e não sei se te acontece, que é, às vezes bastava nós mudarmos. E muitas vezes eu gosto de trabalhar em cafés ou em espaços que eu não esteja com muita gente, não é? Ou mesmo em bibliotecas. Só que há barulhos que entram e saem e não se passa nada. Mas às vezes há determinadas pessoas ou determinados barulhos, quando nos entram no ouvido, uma criança ou um grupo assim... Que te irrita ou que te deixa... Exatamente. E aquilo não sai. Pois. Tu não te consegues... Tu podes ter fones, tu podes ter... podes ter tudo, mas tu não te consegues abstrair e aquilo começa-te a criar ansiedade. Sim. E eu no outro Sim, só dia queres que aquilo pare. Eu no outro dia estava num espaço e estava a trabalhar, estava super fluida a trabalhar, e no meio entraram várias pessoas no café, entraram, saíram, tranquilo. Eu estava no meu canto a trabalhar, super tranquilo. E tive de sair porque estava lá uma mesa a qual eu não me conseguia abstrair por nada, por mais que os fones estivessem altos, e é aquela situação. E tu só queres, mas porquê é que eu não consigo simplesmente abstrair disto e não ficar ansioso com isso? O meu coração começa a bater mais forte, eu começo a ficar mais ansiosa, começo a ficar instável, começo a ficar desconfortável, começo a ficar... E o que é que a gente pode fazer? Sair. Só que muitas vezes a gente... o que eu sinto é que nós deixamos-nos ficar muito tempo nesse estado. E se ficarmos muito tempo nesse estado e a reclamar com essa situação, desponta então mais, vai despontar ainda mais essa nossa dificuldade e esse nosso problema. O que me leva agora à próxima pergunta, que é, ou seja, tu estás aí a dizer que tiveste que sair. Exatamente. Não é? Portanto, tiveste que fazer alguma coisa para mudar. É precisamente isso, ou seja, o que é que tu mudaste na tua vida, que mudanças é que tu fizeste, ou seja, quando tu percebeste que tinhas o problema, não é? Percebeste que isto era uma coisa que fazia parte ou que despoltou em ti, não é? Ou seja, que mudanças é que tu fizeste para resolver isto e como é que tu vives com isto hoje em dia? Exato. Olha, para já houve uma mudança durante o ano que foi muito clara, principalmente porque eu era uma pessoa que era muito ativa nas redes sociais. Ok. Basicamente eu desapareci das redes sociais. Eu tenho um blog, tinha um site, por causa das minhas atividades físicas e da minha alimentação, onde eu partilhava bastantes coisas, e o que acontece é que eu tive que... eu não conseguia aparecer, simplesmente eu não conseguia aparecer, portanto aquilo que eu fiz nesse momento foi cortei o mal pela raiz. Não dava, eu não conseguia viver com as redes sociais, ainda por cima porque eu também trabalhava com isso na minha área profissional. Com relações públicas, não é? Era a área digital, comunicação, sim, marketing, e portanto eu trabalhava com essa área, e então eu não trabalhava com isso diariamente e depois não queria trabalhar com a minha imagem também diariamente nesse aspecto. Então para isso eu percebi que isso era um ponto de ansiedade, então eu eliminei, parei, exatamente, porque eu não sentia que isso me expunha e não me dava prazer. E as redes sociais acho que são um ponto de ansiedade da sociedade também. São um ponto, enquanto a pessoa não conseguir encontrar o equilíbrio para trabalhar, seja para trabalhar ou seja por meio de entretenimento, são um grande foco de ansiedade. E então, o que é que eu fiz nesse aspecto? Portanto, foi parar. Desapareci mesmo. Algumas pessoas vieram perguntar porque é que eu estava ausente, portanto eu disse que precisava, mas depois foi dar tempo ao tempo, que foi o que eu tentei fazer, que foi tentar respeitar mais o meu tempo de sono, dormir, respeitar um bocadinho mais essa situação, porque eu dormia muito pouco. Tentar li bastante,
li coisas que me dessem prazer. No sentido em que não era só a questão quando a pessoa se isola e tem os retiros. E eu tentei não seguir um padrão que seja uma tendência, porque depois há sempre uma ideia. Eu acho que hoje em dia a gente vive um pouco de modas ou tendências e que toda a gente tem que seguir uma corrente. E isso às vezes provoca também ansiedades, porque toda a gente tem que ser igual. E no caso, eu parar para tentar, que eu acho que ainda estou, eu estou muito nesse processo. Ainda estás no processo, não é? Eu acho que tu, enquanto tu, Tiago... Estamos todos. Eu estou nesse processo todos os dias. Sim, mas eu acho que tu és uma pessoa mais madura, no sentido em que tu já vives com isso consciente há algum tempo. Sim. E o facto de tu, infelizmente, viveres com esse problema sério e lidares com esses sintomas, não é? Dessa forma faz com que tu já tenhas mais maturidade para perceberes, para veres e para poderes responder de uma forma clara quais são as tuas defesas, como é que fizeste, o que é que mudaste. No caso, eu estou num processo ainda a crescer e é isso, acho que é parar um bocadinho para entender principalmente o que é que nos está a fazer esses pontos de ansiedade e identificá-los. E depois ir aos poucos ajustando como é que nós nos sentimos bem e tentar principalmente não seguir a corrente, seja por mais que a gente goste ou se inspire para aquela pessoa ou pela outra, aquela pessoa é uma pessoa que nos inspira, mas nós não precisamos ser como aquela pessoa. Podemos ser o que é que ela faz que nos inspira, mas ela é milionária? Ok, é porque é muito trabalhadora, então podemos ser trabalhadoras na nossa área. Exatamente. Mas não precisamos ser iguais, ou não precisamos fazer todos os dias o que ela faz, ou não precisamos de aparecer todos os dias como ela... Eu acho que o facto de hoje em dia a vida ser a correr, ser muito visível através das redes sociais e através de toda a informação que nós recebemos, ou optamos por estar completamente alheios a isso e vivemos num bunker ou num yurt aí num espaço isolado e então somos uns alternativos e pronto, é isso a nossa vida, ou se vivemos nesta sociedade temos que respeitar o nosso descanso, que nem sempre o conseguimos fazer porque nem sempre é possível, mas temos que respeitar um bocadinho mais aquilo que sentimos e se a gente sente ansiedade e se nós sentimos que isso pode acontecer por este motivo, quando vamos identificando, temos que parar um bocadinho. Fazer alguma coisa para... Eu posso mudar, dizer que neste momento estava a sentir que talvez eu não estou a ir recorrentemente ao meu psicólogo, portanto eu como costumava dizer, eu tinha uma psicóloga aqui no meu ombro, sempre a falar ao meu ouvido, a partir do momento que as minhas primeiras idas ao psicólogo foram muito difíceis, é um psicólogo que eu me sento e falo para ele. Eu não é, ou melhor, não é esteja ali, fico lá a debitar, é uma pessoa que provoca os sentimentos, me provoca questões, que me provocava mesmo esses questionamentos, portanto, então era uma luta interna, era uma luta comigo, e então eu saía de lá sempre muito exausta. À quinta ou sexta sessão eu saí de lá a perceber porque é que estava a pagar aquele dinheiro e a saber, a dar razão, ou isto realmente é interessante. E então eu costumo dizer que ele costuma andar aqui no meu ombro, quando eu às vezes estou um bocadinho mais aflita, tento ouvir algumas das palavras que ele me falava lá. E recentemente eu senti que precisava de ir lá,
E o que eu fiz foi, porque eu também não vivo sem atividade física e parei completamente de fazer o ano passado, porque lá está, esse down e essa ansiedade e esse tudo e essa exposição que eu tinha em termos do blog e das redes sociais, e o facto de estar afastada, eu basicamente parei tudo isso. Eu era aquela pessoa que fazia 1000 coisas e de repente só trabalhava. Ok. E isso também me deixou de alguma forma frustrada. Ou seja, deixaste de ter tempo para ti, não é? Para fazer coisas que tu querias fazer? Ou Não, eu coisas que tinha pudesse tempo para fazer? mim, só que eu tinha o mesmo tempo de sempre, só que não tinha a vontade. Ok. Ou não tinha a motivação, não tinha... e então eu resolvi ter um compromisso. Eu percebi que, e acho que é uma coisa que muita gente tem, que é... connosco é sempre mais fácil falhar, não é? Portanto, eu marco um treino, vou treinar amanhã. Sim. Olha, não fui. Epá, eu desculpe-te, não é? Mas se eu marcar com alguém, se eu tiver um PT ou um ginásio ou uma aula marcada, isso vai ter que acontecer, não é? Estás a falhar o compromisso, não é? Exatamente. Portanto, eu pensei, eu preciso de endorfinas, eu preciso de serotonina, portanto, eu preciso de estar ativa e eu preciso de sentir mais alegria neste corpo, preciso de ter mais energia em mim, portanto eu preciso procurar alguém que me ajude na atividade física a este nível. Então isso foi uma das coisas que eu fiz para me ajudar, porque acho que me ajuda a nível psicológico e físico e na ansiedade, porque fico feliz porque estou a fazer uma atividade física, fico feliz porque estou a cuidar de mim, tenho um compromisso, respeito o compromisso e é um momento diferente. Portanto, para além de tentar identificar o que é que nos causa essas ansiedades, não é? É tentarmos fazer coisas que gostamos mais, tentar respeitar o descanso, porque muitas vezes a ansiedade também vem pelo excesso da nossa exigência física e mental, não é? Exatamente. Da nossa autocobrança, que também sou uma pessoa boa nesse nível. E eu acho que esta exposição que nós temos nas redes sociais e tudo mais tem que ser consciente. A gente tem que saber, mesmo que usemos em questões de profissionais, mesmo em nível, portanto, se a gente usar a nossa imagem ou se a gente quer trabalhar as nossas redes sociais de uma forma profissional, tem que ser consciente para que não seja um ponto de ansiedade, porque é muito difícil. E depois termos uma procura de amor próprio, porque um dos pontos de ansiedade que eu percebi que tinha também era esse, era que eu acordava e não sabia o que é que deveria fazer comigo. Portanto, eu ia trabalhar, ok, e depois, o que é que... So what? Eu fiz uma mudança grande na minha vida, não é? E a nível pessoal, o que é que eu vou para casa fazer? O que é que há depois disto? Então, assim, sempre fui muito cuidadora, então isso também foi um momento de eu perceber que além do que há à volta também também existimos, não é? Sim, sim. E acho que a gente vive num meio tão acelerado, que é isso que tu estavas a dizer, estava demasiado ocupada, não? A gente tem tempo, a gente não vê as prioridades. Não vê exato. Sim, também é muito isso, é verdade. Ou seja, o que é prioritário para ti neste momento, não é? Exatamente. Ou seja, e de que modo é que tu vais gastar o teu tempo com coisas que tu realmente queres fazer. O problema é que quando tu estás no meio aquela bolha, não é? Daquela bolha, não te apetece fazer nada, porque qualquer coisa que tu faças pode explotar, não é? Um ataque de pânico, ou uma situação de Sim, irritação. irritação, qualquer coisa, não é? Portanto, porque depois tu defendes de alguma forma e às vezes defendes através de irritabilidade. Exatamente. E muitas vezes a tua defesa também é não o fazer, não fazer nada. Exatamente. É tu simplesmente recolheres-te e estás na tua zona de conforto. Completamente. E é o isolamento. O isolamento
numa situação de ansiedade é muito perigoso, porque eu posso te dizer sinceramente, eu quando estava mais fechada, eu pensava muito nos meus pais, porque pensava, para estar a viver assim é muito difícil, porque uma pessoa não sabe, se o exemplo que tu deste de sair à rua para ver se o café estava cheio, o café não, para ir comprar o caderno. Sim. Ninguém tem noção, era aquilo que eu estava a te dizer, porque ninguém tem noção que alguém está ao teu lado, e é uma doença silenciosa, sabes? É uma doença silenciosa e que muitas vezes as pessoas não, sabes, e ainda por cima eu que corria tanto, eu fazia ultramaratonas, as pessoas diziam, vai correr que isso passa. Eu tinha vontade de chorar. Pois, as pessoas não têm noção, não é? Eu tinha vontade de chorar, porque eu não passava. Não passava, era impossível passar. Pois. Eu não conseguia sequer estar numa linha de partida, quanto mais, não é? Pois é, toda aquela pressão, não é? Depois tu falas com amigos e dizes, também se é o teu trabalho, está-te a estressar, envia currículos. Há uma vez eu conseguia estar presente perante outras pessoas a avaliar-me. É que é muito difícil tu conseguires, ou alguém que passa por isso acho que é muito importante o teu podcast, a nível de, porque acho que é importante para pessoas que possam não ter dinheiro para psicólogos, porque nós não estamos aqui a falar de medicamentos, portanto não estamos a nomear nada que as pessoas possam comprar. Claro. Não estamos a falar de médicos que as pessoas possam ter que... Estamos a falar de experiências. Sim. E acho que isto tem que ser falado de pessoas que passam por isto, porque só assim é que realmente as pessoas podem entender que podem identificar alguns sintomas, podem identificar que isto pode ser despontado por uma situação mais triste, mais depressiva e que pode levar a outras, pode ser porque a pessoa já tem e tem que realmente verificar como é que pode arranjar soluções para elas, seja mesmo em casa, seja com a sua vida, seja a partilhar com a pessoa que tem ao lado que está com um problema e que isso se calhar pode ter esse problema. Também não é achar que todos os problemas são ansiedade, não é? Mas que isto existe, efetivamente. Eu sinto que hoje em dia estou bastante melhor, até porque eu já consigo estar, já consigo, a maior parte das vezes, não pensar sequer, se for para ali, às vezes acontece-me no local. Mas pronto, depois lá me controlo. Não te acontece, é que isto depois chegou-me a um ponto em que começou a acontecer-me, que era, eu não pensava, chegava ao local, estava tudo bem, depois pensava assim, mas afinal está tudo bem. Pois. E depois, é a tal coisa do medo, aquela palavra do medo que me exatamente. deu. É isso, e depois, olha que fixe, estou aqui muito bem. Estou aqui bem, não se passa nada. E de repente... Não podemos pensar. É meio que a gente não... acho que é inconsciente. Pois, é isso. É inconsciente. E como tu já identificas, era aquela história de eu dizer ao médico, quando é que eu sei que vou realmente ter e que preciso disto? Só que depois eu entro na luta. Que é, imagina... Eu não quero, não vou ter. Quando isso vem dizer assim, mas vou falar, eu já cheguei aqui, estou aqui bem, eu não vou sair daqui. Portanto, isto está de passar. Então, foco-me noutra coisa qualquer, seja com o olhar, seja sobretudo com a respiração, não é? Exatamente. E acaba por passar. Eu acho que aí sempre, o que eu tento sempre fazer é apanhar ar fresco. Ok. Nem que seja uma garrafa de água fresca. Sim. Vou comprar uma garrafa de água fresca e ponho a garrafa na nuca, tipo assim atrás, assim no pulso, que é onde, ou vou a uma casa de banho e molho assim o pulso, que é estas zonas onde a pele é mais fina. Sim. E sinto a frescura mais rápida, porque por norma sou muito friorenta. Portanto, então eu sinto frescura. Então, eu sinto que preciso de um contraste. E outra coisa que eu mudei, e posso dizer que eu acho que é uma confusão, para o meu corpo, que é, o ano passado foi o ano em que eu dei mais mergulhos na minha vida. Porquê? O mar, o sal, não é a questão de vai tomar um banho de sal, não é nada disso, mas o que eu senti era que eu chegava ao mar, aquele contraste do frio da água. Sim.
parecia que o meu corpo não ia para lá com ataques de ansiedade. O que eu sinto é que eu chegava à praia e eu de antes, a água está fria, molhava o pé, ai meu Deus, a água está muito fria. E era a única forma de eu me sentir viva, sabes? Eu estava... Ok. Aquela situação de estar constante, porque eu tinha essa constante ansiedade, pá, a todo o momento, tipo aquela sensação, quando tu estás com uma situação de ansiedade mais presente, isso acontece com mais frequência, por isso é que tu identificas, não é? E no caso, eu ia mergulhar, tipo, eu tinha que ir mergulhar praticamente todas as semanas. Eu acho que era um impacto de dar um mergulho e sair da água, tipo aquela coisa do... O meu corpo, quando mergulhava e sentia aquela água gelada maravilhosa que nós temos cá, não é? Principalmente aqui na costa ou ali na zona da Marginal, tu dás um mergulho, eu sentia-me gelada, o meu corpo ficava assim, epá, o que é que foi isto? Isto não é normal e tal, e parece que chocalhava-me. Sim. E então sentia-me, ai, que alívio, estás a perceber? Sentia um alívio físico, sentia uma frescura e fazia-me bem. Portanto, é procurar coisas que nos fazem bem, procurar pessoas com as quais a gente possa falar abertamente sobre isso, sem que seja de uma forma também down. Com isto, tu respondeste à pergunta que eu ia te fazer, que é, ou seja, com todos estes conselhos que tiveste a dar, de que conselhos darias a quem está a passar pelo mesmo problema? Acho que está... Sim, olha, ouvir o teu podcast. Obrigado. Se possível, obviamente, procurar uma ajuda médica. Eu acho que sim, acho que é isso. É sempre importante. Reconhecer, eu já disse isto nos outros, mas acho que a cena principal é focar, perceber que isto é um problema, não é? Sim. Perceber a origem do problema, o que é que nos está aqui a despoltar isto e ir procurar ajuda. Seja ela qual for, falar com alguém, falar com ajuda médica, mas procurar ajuda. Dar esse passo. E principalmente às vezes se houver dúvida, se a questão da ajuda, não é? Às vezes consultar mais que um especialista ou mais que um médico ou uma segunda opinião é sempre importante também. Claro. Mas às vezes a ajuda... por exemplo, a conversa que nós estamos a ter aqui não é uma conversa que... É uma conversa aberta, tranquila, de saber que há vida para além disto, não é? Claro, e uma vida boa, não é? Que é aquilo que nós procuramos. Exatamente. Ou seja, não é o fim do mundo. Exatamente, que isto não é de todo o fim do mundo. Ou seja, isto é uma fase da nossa vida que na realidade nos desperta para aquilo que nós somos. E por alguns motivos. Exatamente, não é? Porque isto não acontece por acaso. Diz-me uma coisa, para terminar... Tiago, conta. Que música é que tu sugeres, ou que música é que te tenha ajudado a ultrapassar momentos difíceis? Não sei se tens uma rapariga, quer dizer, já percebi que és uma rapariga que liga à música, pelo menos que gosta de música, não é? Ludovico Einaudi. É? Uhum. Ok. Ou seja, é uma música que tu tens que... É assim, há várias músicas, eu gosto muito de música, mas... Essa é a específica que te ajuda? Não é um pianista, não é? Na verdade, o José Gonzalez também, se a pessoa quiser, se a pessoa se interessar mais por letras, eu digo isto porquê? Porque por vezes a gente, por letras, isto é, pela letra da música, sim. E o José Gonzalez tem várias letras bonitas e interessantes. Eu digo isto porque... eu acho que quando nós estamos numa situação de ansiedade a gente precisa de descanso, precisa de relaxar, precisa de acalmar. Uma música que nos traga alguma tranquilidade, acho que é... Claro, sem dúvida. É o mais indicado, mas cada pessoa é uma, não é? Portanto, a tua pergunta é... se a pessoa, uma música que recomendo se a pessoa quiser acalmar. Ou acalmar ou dançar. Se for dançar... Ou seja, eu por exemplo, para mim, ajudou muito mais músicas... então, eu quando estou assim, às vezes mais coisa e quero me distrair, é o Where Is My Mind dos Pixies. Ok. Porque é precisamente isso,
raio dessa mente, onde é que ela vai? Exatamente. E vai por aí fora e esquece isso, e é um bocadinho essa coisa das mentes paralelas e da situação assim. Mas eu acho que a música para mim também tem uma componente forte no processo, porque também gosto de eu uso muita música para me acalmar ou para me divertir, portanto, e ouço todo o tipo de música. Portanto, essa é uma música que eu costumo agora recordo-me assim, porque do Where is My Mind? Porque raios, porque é onde é que está a tua mente para... Pois, exatamente. E aquela batida, aquela música sim. meio que entra, mas se calhar para algumas pessoas pode trazer ansiedade. Exatamente, ou seja, nada disto é uma ciência exata, não é? Exato, ou seja, exato. cada pessoa tem o seu método que a faz acalmar, ou tem o seu método. Olha, que... eu não era fã, mas passei a ser de Stromae. Stromae. Porque passei tinha uma outra música que eu gostava, e há concertos completos, há um concerto espetacular e eu achava que, bem, este rapaz só canta, não é? E quando vi um concerto dele ao vivo no YouTube, pá, aquilo é um show de tecnologia brutal. Não sei se já tiveste a oportunidade de ver, mas Não, vê. por acaso não. Vou enviar-te o link para tu veres. Porque vais ficar surpreendido com o nível de multimédia que eles usam naquela... acho mesmo espetacular. Fica mesmo muito surpreendida pelo artista que ele é. E como aquilo é em francês, eu não domino francês, gosto. E então ponho aquilo a tocar lá em casa, tipo... Estou a fazer as minhas coisas e às tantas estou a dançar e estou a curtir. O senhor que fez o Alors Dance. Alors Dance, exato. Sim, senhor. Muito Portanto, bem. também recomendo, porque muitas vezes nem sempre a gente está concentrados na língua, não estamos concentrados na letra, não estamos concentrados, e Alors Dance acho que é importante para a vida. Portanto, vamos lá dançar. Eu acho que isto é o melhor final. Olha, Jess, obrigado. Obrigada eu. Isto foi uma conversa bastante deep, e deep no sentido de foi bastante rica. Foi muito interessante, gostei muito. Eu também, espero que ajude, principalmente. Espero que sim. Espero que pelo menos a nós, não é? A nós, sim. A nós, eu gostei muito. E eu também, e ajuda a falar, que é uma das coisas que a gente recomenda aqui, falar com pessoas que também partilhem, portanto aqui sabem que podem encontrar. Exato. Pronto, obrigado. Obrigada eu, prazer. E até ao próximo. Tchau.